Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meus amigos, nesse vídeo aqui eu vou ajudar um aluno do curso em que ele está com muita dificuldade para criar títulos. Ele me mandou o canal dele para mim, me pediu ajuda. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ele me mandou essa mensagem aqui, falou que está um pouco perdido, tal, que ele vê bastante gente monetizando lá no curso, porém ele não consegue ter resultados. Aí eu pedi para ele mandar o canal dele para mim. Ele mandou o canal dele, ó. E pedi para ele mandar para mim o print da do número de impressões dele. Ele mandou para mim aqui, ó. E assim, ele tem boas impressões, tá? Ele tem 240.000 impressões, é um bom número pro tempo de canal que ele tem. Ele tem um mês de canal, praticamente, um pouco mais. Então assim, ele tem bons números de impressão. E aí eu entrei no canal dele, dei uma olhada ali, eu não vou mostrar o canal dele, tá? Porque ele não quer que mostre. E eu percebi uma coisa, que o canal dele, as thumbs estão muito legais, os conteúdos é muito bacana, só que os títulos estão muito genéricos, sabe, assim, são títulos, assim, que não gera curiosidade. A ideia é legal, mas o título não tá sendo algo interessante. Então eu me propus a ajudar ele, inclusive eu dei aqui uma sugestão para ele, ó, de um título aqui e tal, e aí eu falei pra ele: "Cara, vamos fazer o seguinte, no próximo vídeo que você for fazer, você me manda a história e eu vou te ajudar a criar um bom título pra ela, e a gente vai testar". Então, ele mandou pra mim aqui o o título do próximo vídeo dele, e eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer pra criar um título legal para o vídeo dele, pra ver se vai dar certo, pra ver se vai mudar a entrega do canal dele, tá. Então, pessoal, bora lá. Bom, galera, o título do próximo vídeo dele é esse aqui, ó. Os Escobar, Colômbia, o Império Sangrento do narcotráfico comandado por Pablo Escobar. Então ele conta histórias de pessoas marcantes, né? Por exemplo, Pablo Escobar. Ele conta histórias de famílias revolucionárias, pessoas marcantes, sabe? Símbolos marcantes da história. Só que, por exemplo, eu já falei pra ele, falei: "Cara, esse título aqui tá muito genérico também". Esse foi o título que ele me mandou, que tá programado para o próximo vídeo dele, tá. Então eu falei pra ele: "Cara, tá muito genérico". Tipo, Os Escobar, Colômbia, o império sangrento do narcotráfico comandado por Pablo Escobar. Tipo, beleza, mas todo mundo já sabe a história do Pablo Escobar. Todo mundo já assistiu Narcos, todo mundo já viu. Então a gente tem que dar mais, sensacionalismo pra esse título. Mas antes de tudo, a gente vai pedir para o ChatGPT analisar esse título, tá? Chat, analise esse título para mim e veja e dê uma opinião sincera. Ó, sendo bem sincero, esse título funciona, mas pode ser mais forte para gerar cliques. Vou te explicar. Pontos positivos, clareza. O nome Escobar já é extremamente chamativo e vende por si só. Colocar Colômbia também ajuda a situar. Força narrativa. O império sangrento do narcotráfico, comandado por Pablo Escobar, passa a sensação de brutalidade, poder e curiosidade. Aí, SEO natural. Ele contém termos de forte busca. Escobar, Colômbia, né? E Pablo Escobar. Ponto de melhoria. Tamanho. Está um pouco longo. Pode cansar o leitor antes mesmo de clicar. Impacto visual. A primeira parte, Os Escobar, Colômbia, é boa, mas Os Escobar pode soar genérico. Foi o que eu disse. Quem não conhece pode pensar em uma outra coisa que não seja Pablo Escobar. Sensação de novidade. O título é factual. Não traz a ideia de revelação ou segredo oculto, que costuma atrair mais curiosidade. Sugestão sincera. Se a sua ideia é CTR alta, eu faria algo mais direto, curto e provocativo. Por exemplo, Pablo Escobar, o Império Sangrento do Narcotráfico na Colômbia. O Império Macabro de Pablo Escobar na Colômbia. Escobar, o segredo sangrento do narcotráfico colombiano. Então, beleza, pessoal. É, a gente vai agora, eh, lapidar esse título, tá? A gente vai reestruturar ele, a gente vai fazer algo totalmente diferente, tá? Dá pra ver que esse título tá muito genérico. Então o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro ter ideias, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pedir para o ChatGPT criar 20 variações, ó, ele já sabe aqui, porque eu sempre faço essa estratégia, ó.
E nessas 20 variações eu consigo ter algumas ideias. Ok, perfeito. 20 variações, ó. Pablo Escobar, o império sangrento que dominou a Colômbia. O segredo macabro por trás do império de Pablo Escobar. Escobar, o rei do sangue e do narcotráfico na Colômbia. O império do medo. A verdadeira história de Pablo Escobar. Escobar, o chefão mais sangrento. Então aqui ele deu 20 opções, tá? Mas ainda tá genérico, tá? Ainda tá genérico. Ainda está genérico. Vamos fazer algo mais sensacionalista. Se você quer viralizar um vídeo falando sobre Pablo Escobar, você tem que ser sensacionalista. Você tem que contar algo ali, algum elemento dentro do título que vai fazer a pessoa clicar, vai fazer ela ter história. Ó, Escobar, o demônio que transformou a Colômbia em um banho de sangue. O Império Maldito de Pablo Escobar. Ó, isso aqui você não posso nem pronunciar aqui no YouTube. Aliás, eu já devo ter pronunciado algumas palavras aqui, né? Mas tudo bem. O massacre proibido. Como Escobar criou o maior império de sangue. Escobar, o monstro do narco que aterrorizou a Colômbia. Tá. A ideia do título dele, pelo que ele me passou, é para falar sobre a família Escobar. Então, a ideia é falar sobre a família Escobar. Pessoal, criação de título não pode ser algo rápido. Você tem que fazer um estudo minucioso do seu título. Você tem que, assim, lapidando ele ao máximo, tá? Por isso que eu falo, menos edição e mais título. Ó, a família Escobar, o clã sangrento que governou a Colômbia. Os segredos ocultos da família Escobar. Sangue, o pozinho branco e poder. A verdadeira história da família Escobar, entre riqueza e massacre. O clã Escobar, ó. Legal isso aqui, ó. O clã Escobar é diferente de família Escobar. O clã, ele já gera algo mais assim, tipo, mafioso, entendeu? A família. Dentro da família Escobar, o poder, ó. A família maldita, o reino mortal, a família Escobar e o segredo sombrio do narco. O império sangrento da família Escobar. Aqui, pessoal, tá vendo? Ele me deu 40 títulos diferentes, ó. Então, eu tenho que pegar. Você não precisa necessariamente pegar um título aqui. Você pode pegar o comecinho, exemplo, tá? Ó, a família Escobar, pum. Aí, beleza, gostei, a família Escobar. Aí você não precisa pegar e vir aqui e completar com esse. Não, eu gostei, a família Escobar, só que eu gostei dessa segunda parte aqui, ó. Como a família mais temida da Colômbia foi ao inferno. Tá vendo? Você pode juntar o começo de um título e pegar a outra parte. Você não precisa pegar o mesmo título que o chat te sugere, tá? Mas vamos lá. Eu gostei dessa parte aqui, ó. Ó, os segredos ocultos. Ó, os segredos ocultos do. Cadê? Os segredos ocultos do clã Escobar. Ó, os segredos ocultos do clã Escobar. Aí, beleza. Eu tenho uma parte aqui. A verdade chocante da família por trás da fortuna e da guerra. Ó, como a família mais temida da Colômbia foi ao inferno. Vai ficar muito grande, tá? Vamos ver aqui. A maldição dos Escobar, a família mais sangrenta da Colômbia. O segredo sombrio da família mais temida. Ó, ó que segunda parte bacana aqui, ó. Segredos sombrio da família mais temida do mundo. O lado proibido da família que vendeu a alma ao narco. O império de morte que chocou a Colômbia. Entre riqueza, guerra, o inferno do pozinho branco. A verdade oculta da família Escobar. Sangue, traição e dinheiro. Os segredos proibidos da família Escobar. A família maldita que enterrou a Colômbia em sangue. Interessante também isso aqui, ó. Os segredos que nunca foram revelados. A Colômbia escravizada pela família Escobar. O clã que transformou. Não. O segredo mortal por trás do império. A história sombria do clã mais temido.
Ó, eu gostei dessa aqui, ó. Só que aí ele não vai ficar estranho segredos e segredos, né. Então, ó, ó, beleza. Eu preciso completar esse clã Escobar. Segredos ó, macabros da família mais temida do mundo. Ó, eu só quero mais uma partezinha aqui pra completar o clã Escobar. Deixa eu pensar aqui. Por isso que eu falo, pessoal, título não é de qualquer jeito que você faz um título, tá. Olha quantas ideias ele tá dando aqui, e eu ainda tô lapidando, tá. Eu ainda não escolhi meu título. Ó, Os Mistérios do Clã Escobar. Os segredos macabros da família mais temida do mundo. Ó, esse título que você criou já é bem mais próximo do sensacionalismo, que dá curiosidade imediata. Vamos dar uma análise sincera. Clã Escobar dá a sensação de máfia organizada, como dinastia ou seita secreta. Isso é ótimo. Mistérios, mais segredos macabros. Duas camadas de curiosidade. Reforça que o vídeo vai revelar algo escondido. Família mais temida do mundo. Superlativo poderoso. Dá impacto global. Não fica restrito só à Colômbia. Pontos de melhoria. Está um pouco longo. Muitos termos fortes junto pode cansar ou perder força. Realmente. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lapidar mais ainda esse título. Ó, vamos afiar esse título ao máximo para deixá-lo curto. Clã Escobar, os segredos macabros da família mais temida do mundo. Versão mais direta e limpa, mantém impacto e redundância. Clã Escobar, a família mais sombria do mundo. Não. Os Escobar, a dinastia maldita que aterrorizou o mundo. Não. Clã Escobar, o império de sangue da família mais temida. Família Escobar, segredos proibidos do clã mais temido. Não. Ainda não. Vamos lá, chat. Você pode mais. Quero mais 20 opções de títulos sensacionalistas. Ó, o clã Escobar, a família maldita que enterrou a Colômbia em sangue. Putz, esse ficou legal, hein? Ó, os Escobar, segredos proibidos da família mais sombria do mundo. Família Escobar, a dinastia de terror que ninguém se atreve a contar. Pô, legal também. Ó, dinastia maldita do narcotráfico mundial. Família Escobar, os segredos mais sombrios do clã de Pablo. Ó, eu gostei disso aqui, ó. Eu gostei de colocar o clã de Pablo. Então, vamos lá. Ó, os segredos do clã Escobar. Beleza? Aí, ó. Não. O terrível. O terrível clã Escobar. O lado mais macabro da família. De... Ó. Estamos chegando no título, ó. O terrível clã Escobar. O lado mais macabro da família que é, destruiu a Colômbia. Esse título ficou fogo e já tem um peso bem sensacionalista, mas dá para lapidar ainda mais para ele ficar mais curto, direto e explosivo, sem perder a força. Vamos lá. Pontos fortes. O terrível clã Escobar, impactante, dá a sensação de terror mais máfia. O lado mais macabro, provoca curiosidade imediata, promete revelações sombrias.
Família que destruiu a Colômbia, da escala nacional, aumenta o drama. O título está um pouco longo. No YouTube, títulos mais enxutos costumam reter melhor o clique. Terrível mais macabro junto pode soar redundantes. Escolha um adjetivo forte para deixar mais poderoso. Clã Escobar, o lado macabro da família que destruiu a Colômbia. O clã Escobar, a família macabra que enterrou a Colômbia em sangue. Putz, isso aqui tá legal, hein? Olha, eu particularmente acho que vai ficar legal assim, ó. Ó, o terrível, o terrível clã Escobar, a família macabra que enterrou a Colômbia em sangue. O chat provavelmente vai falar que ele tá um pouco longo, ó. O clã Escobar, a família que enterrou a Colômbia em sangue. Enxuto direto ainda mais brutal. O clã Escobar. O temido clã Escobar. Ó, pessoal, eu dei uma outra lapidada no título, ó. O terrível clã Escobar. O legado assustador após a morte de Pablo. Ó, por quê? Por que que é legal? Porque você fala aqui, o terrível clã Escobar. Então você já dá um ar de atenção. Tipo, quando você coloca terrível, ele fica mais assustador. O legado assustador após a morte de Pablo. Então, ó, esse título já ficou bem chamativo e gostei do detalhe, após a morte de Pablo, porque traz a ideia de continuidade, como se a sombra de Escobar ainda perseguisse a Colômbia. Vou te dar uma análise sincera e depois algumas lapidações. O terrível clã Escobar abre com impacto, já dá a sensação de horror. Legado assustador. Desperta curiosidade imediata, o que sobrou depois de tanta violência. Após a morte de Paulo, dá o contexto temporal, sugere revelação do que aconteceu depois. Pontos a melhorar: terrível mais assustador são adjetivos próximos. Dá para trocar um deles por algo mais explosivo. O título está no limite de tamanho e pode perder a força em telas menores. Pode soar mais pesado e proibido, se usar termos como macabro, maldito, proibido e sangrento. Vamos lá, vamos lá. Variações mais afiadas, curtas e sensacionalistas. O clã Escobar. O legado macabro após a morte de Pablo. Bacana. Os Escobar, não, não gosto. Eu gosto de deixar algo mais, dar mais ênfase nos Escobar aqui. Clã Escobar, a verdade sombria depois da morte de Pablo. Olha, o chat, ele fala, ele tem razão nisso, tá? Título muito longo, dependendo, pode deixar, atrapalhar um pouco, principalmente em celular, que não aparece o título inteiro. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Ó, eu vou colocar o assustador, ó, o O assustador clã Escobar, o legado macabro após a morte de Pablo. Ó, pontos fortes. Clã Escobar, vende sozinho, remete à máfia, dinastia sombria. Legado macabro, cria curiosidade, parece algo proibido ou oculto. Após a morte de Pablo, excelente gatilho temporal, sugere revelações posteriores. Assustador e macabro. São próximos. Usar os dois juntos pode ser redundante. O título está um pouco longo, né? Tá. De novo. Então, pessoal, o chat deu algumas sugestões aqui e ele tem razão nesse sentido, tá? De não deixar o título muito longo. Então, o que que ele sugeriu aqui, ó? Se eu fosse escolher a mais explosiva para a CTR, ficaria com O Clã Escobar, o legado macabro após a morte de Pablo. Tá? Então, esse título aqui ficou sensacional, ó. Eu queria colocar algo tipo O Terrível Clã Escobar,
entendeu? Dá para pôr também, tá? Eu vou falar pro pro aluno lá do curso para ele testar os 2. Ele testa um, depois testa o outro. Eu gosto mais do O Terrível Terrível Clã Escobar, o legado macabro após a morte de Pablo. Ou ele pode testar somente o Clã Escobar, o legado macabro após a morte de Pablo. Cara, tá muito bom esse título, tá? É muito legal. Por quê? Porque vai gerar uma curiosidade nas pessoas em saber o que aconteceu. Como assim, um legado após a morte de Pablo? Porque teve, entendeu? Teve as pessoas da família dele que continuaram o legado dele. Obviamente que em menores proporções, mas teve. Então, é o que agora é a fase de teste. Ele pode testar o clã Escobar, o legado macabro após a morte de Pablo, e ele pode testar o terrível clã Escobar, o legado macabro após a morte de Pablo. Eu acho que os 2 estão muito bom, só que eu acho que o terrível vai ficar mais legal, porque passa uma sensação de que eles são macabros, que eles são pessoas, assim, tipo e são, né, do mal. Mas passa algo que dá mais medo, tipo, o terrível clã Escobar, o legado macabro após a morte de Pablo. Então eu vou passar esses 2 títulos pra ele, e aí é teste, tá, pessoal? Porque, assim, título é teste, tá? Você testa um título, pô, o título não foi, não pegou uma capa, não pegou uma CTR legal, você muda umas palavras ali, você coloca outros elementos, você coloca às vezes uma palavra que você muda, você já muda totalmente a leitura do seu título, você já gera mais curiosidade na pessoa, já aumenta a sua taxa de clique, então é teste. E assim, pessoal, título é a coisa mais importante do nosso canal. Disparado. É o título que vai fazer o YouTube olhar para o seu canal e falar: esse subnicho aqui é interessante, eu vou indicar ele para mais pessoas. Ó, esse subnicho aqui é um subnicho que não vai dar certo, eu não vou distribuir esse vídeo, porque o título dele é muito genérico". O YouTube sabe, ele sabe, é uma inteligência artificial do Google. Então, assim, ele sabe quando o seu título tá bom, quando o seu título tá ruim. Porque ele sabe o que as pessoas vão clicar. Ele vai testar isso para as pessoas. Então, às vezes, uma palavrinha que você muda no seu título pode mudar a história do seu canal. Cansei de mudar pequenas palavras no meu título, mantendo a mesma estrutura, só colocando palavras com mais impacto e meu CTR subir. Eu ter mais visualizações nos meus vídeos. Então, pessoal, foquem no título de vocês. Você viu que seu vídeo tá parado, tá pegando poucas views? Altera o título, altera a thumb. E os próximos vídeos, trabalhe bem o título. Vai lá, fica lá 10, 15, 20, 30 minutos conversando com o chat GPT, fazendo teste. Seria, eu tô aqui testando, ó. E o chat GPT vai falando, ó. Pontos de atenção, assustador e macabro são próximos. Os dois juntos podem ser redundantes. Ele tá falando pra você. É uma inteligência artificial. Beleza, ele falou pra mim que o melhor é o clã Escobar, o legado macabro após a morte de Pablo. Eu acho que colocar o terrível clã Escobar vai ficar legal também. Entendeu? Quer ver? Eu vou falar pra ele aqui, ó. Eu ainda insisto em, ó. Então, ótimo, Eduardo. Se você insiste nessa versão é porque ela já soou forte para o seu público-alvo. Isso é essencial. Vou te dar uma análise final desse título e como usá-lo com máximo impacto. O terrível clã Escobar abre com peso cinematográfico, estilo de série Netflix, legado macabro, gera curiosidade e sensação de revelação proibida. Após a morte de Pablo, dá o gatilho atemporal, sugere que venha à tona algo que o público não costuma ouvir. Esse conjunto cria um título que mistura terror, conspiração e história secreta. Perfeito para CTR. Pequena melhoria. Se você quiser deixá-lo ainda mais afiado sem perder a essência, trocar o terrível por sombrio ou maldito. É uma ideia também. Que são mais raros e pesados no clique. É isso, pessoal. O chat GPT é a melhor forma de você criar títulos. Então, converse bastante com ele, troca bastante ideia com ele. Por exemplo, aqui, ó. Vou dar um bônus aqui nesse vídeo. Dica de thumbnail para esse título: fundo escuro, dramático, com a foto de Pablo Escobar em preto e branco. Antes dele, silhueta de famílias, esposas. Ó, o que eu vou falar para ele? Gere, então, esse prompt. Ó, beleza. Vem aqui, copia.
cola, coloca aqui, ó, criar imagem e vamos ver como é que fica. Aí, pessoal, o chat criou uma imagem pra mim que ficou muito legal, muito bacana, ó. Legado macabro. Ainda pingando sangue aqui, ó, a silhueta de pessoas da família dele, a foto dele. Meu, você não precisa nem editar essa foto. Você salva ela, joga ela lá no Canva, estica ela, né, porque o ChatGPT ele cria uma imagem um pouquinho menor. Você só vai esticar ela um pouco e vai salvar e vai botar como thumbnail. Acabou. Aliás, fica a dica aí pro nosso amigo aqui do curso. Bom, pessoal, é isso. Então, assim, trabalhe bem o título de vocês, tá? É muito, muito importante. O título é algo assim que vai mudar a história do canal de vocês. Então, estudem títulos, trabalhe o título, conversa com o ChatGPT, troque ideia. Você que já tem uma ideia, você que já tem condição de terceirizar essa parte de edição, você já tá ganhando uma graninha ali, cara, é a melhor coisa que você faz. Você vai terceirizar, você vai pedir para uma pessoa editar os vídeos para você e você só vai focar nos títulos. Cara, a sua produtividade vai lá em cima, o seu nível vai lá em cima, você vai ter muito mais resultados, tá? Mas isso daí é só para quando você tiver já tirando uma graninha aí e você conseguir terceirizar esse serviço. Bom, pessoal, é isso. Quem quiser adquirir meu curso, eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Lá eu aprofundo mais essa parte de títulos, de thumbnail, criação de vídeos, edição e tudo que envolve a monetização de canais de história. Beleza, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!